Boa noite, então. Olha só, tema de hoje da nossa live, né? Que está sendo gravada para o YouTube também. É lesão do rádio, lesão do nervo radial nas fraturas de terço superior do úmero, certo? Isso é uma coisa que é muito comum, né? E que a gente pode pensar várias coisas quando a gente vai tratar o nosso paciente. Por quê? Porque, na verdade, isso aqui, o que nós vamos ver aqui é que esta fratura, né, que ela pode ser reduzida de forma conservadora ou ser reduzida de forma cirúrgica, colocando placa e parafuso, essa fratura ela pode causar o quê? Uma neuropraxia do nervo radial. Certo? Eu tenho lá atrás, uma das primeiras aulas que eu dei para a comunidade, né? Era uma aula de neuropraxia, onde eu falo lá de axontimese, de neurotimese, certo? E aí, eu resolvi falar hoje de novo desse tipo de fratura, por quê? Porque é uma coisa relativamente comum, certo? E a gente precisa ter algumas noções para isso. Tomar sempre um pouquinho de água, porque minha garganta está um pouquinho ruim. Além disso, peço desculpas para quem me segue lá no YouTube, porque eu estava com um problema de conexão do meu telefone para poder subir direto para o meu canal. E eu não consegui, então eu tive que subir agora para o Drive, para descer de novo, para poder mandar para o canal do YouTube. Então a aula da semana passada ainda não foi postada, tá? Mil desculpas, isso, né, fazer o possível para isso não se repetir. Muito bem, então temos aqui a nossa aula, que eu vou começar a preparar ela para a gente conseguir entender. E a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó. Eu vou desenhar aqui o meu úmero, certo? Aqui o meu, né, modelo, ele está posicionado em 45 graus, para que eu possa fazer isso, então, né, vai sair mais ou menos aqui, para eu conseguir ver. Por quê? Porque eu preciso ver qual a relação desta fratura do terço proximal do meu rádio com o nervo radial. Desculpe, terço proximal do meu úmero, disse rádio, né? Perdão. Certo? Falando ao vivo, a gente acaba muitas vezes, né, tropeçando porque a gente quer falar rápido. O que acontece? Gente, se eu estou falando de terço superior do meu úmero, eu preciso entender que eu tenho a minha cabeça com o meu colo anatômico, que é o que me interessa, certo? O meu colo, eu não vou conseguir desenhar direito aqui, por quê? Porque a minha cabeça, o meu colo anatômico, ele sequer vai aparecer, né? Eu tenho aqui o meu tubérculo maior, o meu tubérculo menor, certo? E o meu colo anatômico. Esse sim é importante. Por quê? Porque sempre que eu tiver uma fratura, né, uma fratura de ombro, ela é causada pelo quê? Ou por um impacto direto, um trauma direto, ou por uma alavanca, certo? Quando é por uma alavanca, normalmente essa fratura, ela pode ser, ó, em diagonal, certo? Na verdade, né, em torção, por isso de ser em alavanca, certo? E o que acontece? O tratamento dessa fratura, ainda mais se ela for cominutiva, vai exigir que se coloque aqui uma placa com parafusos, dependendo do tipo de fratura, né? 4, 5, 6. Mas o que interessa que eu estou falando aqui é que eu tenho aqui esta placa, certo? O que acontece? Para que o médico, né, o cirurgião, consiga chegar até o úmero para conseguir fixar essa placa nesta fratura, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar separar a musculatura. E normalmente se divulge, ou seja, se afasta a cabeça lateral
do meu tríceps. Eu sei, eu botei o desenho mais para frente aqui, né? Mas é aqui, ó, onde ele vai conseguir entrar. E quando ele faz isso aqui, ó, ele precisa puxar um carinha que está descendo daqui de cima. Aqui, ó. Ele está descendo, ele passa pela axila, porque daí ele vai se chamar de nervo axilar, desculpe, e ele passa aqui por trás. Por quê? Porque o meu, vira só um pouquinho para cá. Ah, perfeito. Porque o meu nervo radial, ele passa por trás do meu húmero para sair no meu epicôndilo lateral e dar a inervação de toda a minha musculatura extensora do ombro, que daí é via nervo axilar, que na verdade é uma continuidade, né? O nervo radial é uma continuidade do nervo axilar, só muda de nome por causa da localização. Por quê? Porque quando sai da axila e passa por trás, contornando o meu húmero, ele já se chama de nervo radial. E o nervo radial vai inervar tríceps e toda a caixa extensora do meu punho e da minha mão. Ou seja, né, os músculos extrínsecos da minha mão. Além, é claro, né, do meu músculo supinador. Certo? Muito bem. E aí o que acontece? Né? Quando tem que divulgir isto aqui, normalmente o nervo radial, ó, e aqui eu vou continuar então, ó, desenhando ele, ó, para ele ir lá para baixo, certo? O que vai acontecer? Eu causo não, né? O ortopedista, ele causa uma neurotimese ou muitas vezes uma axoniotimese. Se for uma axoniotimese, melhor. Só que isso vai ser reconhecido. Segura para mim aqui, Márcio. Isso vai ser reconhecido no paciente como uma sequela. Por quê? Porque o paciente vai ficar com a mão caída. Caída desse jeito. Ele não consegue fazer extensão. Por quê? Porque ele teve uma lesão aqui, ó. Depois, inclusive, da inervação do tríceps. Então, ele até tem a extensão do cotovelo, mas ele não tem a extensão do punho. Ele tem a extensão do cotovelo, mas não tem a extensão do punho. E aí, o que acontece? O que eu vou fazer com esse cara? Isso que é importante eu entender. Certo? Aqui não vai envolver nenhum teste de teste ortopédico. Aqui é pensar. É pensar unicamente. Certo? Eu vou, claro, testar, mas só para ver o grau de comprometimento, é a reflexia. Certo? E aí eu posso testar a reflexia do extensor ou dos abdutor, do abdutor do polegar, abdutor longo, extensor curto, certo? Por quê? Porque é nervo radial também, certo? Porque eles estão na caixa extensora. Então, se eu estou pensando na caixa extensora, eu não preciso pensar em outro nervo. Aqui é só nervo radial, a parte motora, né? Não estou falando da parte de dermátomo, certo? Que daí eu tenho C4, C5, né? C6, C7, C8 e T1, certo? Mas isso é para outra aula, que são os dermátomos, né, sensitivos, né? Dermátomo sempre é sensitivo. Mas eu preciso agora raciocinar em cima do quê? De como que eu vou trazer de volta essa hipotonia, certo? Ou atonia, né? Por quê? Porque ele não tem condições de fazer isso aqui. Bom, gente, o paciente quando tem isso, a primeira coisa que ele acha que vai acontecer com ele é que ele não vai mais mexer. Então eu preciso me lembrar lá da fisiologia e falar o quê? Que um axônio ele cresce 0,5 milímetros, desculpe, 5 milímetros, ou seja,
meio centímetro, né? Por dia. Sim, ele cresce, né? Quem não cresce, quem não se regenera? O corpo neuronal. Mas o axônio do neurônio, ele se regenera. Só que ele, né, se regenera lentamente. Então isso significa que eu preciso, primeiro, orientar meu paciente com relação a isso, para ele não se desesperar. Certo? O que vai acontecer? Se eu tiver uma degeneração valeriana, isso significa o quê? Que desta lesão aqui para baixo, né, eu não tiver mais uma ligação, os axônios deste nervo radial, eles vão se deteriorar. Vão virar uma massa gordurosa. Dentro do quê? Do conduíte lá do nervo, né? O perimísio, o perineuro, desculpe. Perimísio é no músculo. O perineuro. Certo? E aí o que vai acontecer? O axônio daqui para baixo, ele vai começar a crescer lentamente. 5 milímetros por dia. Então, dá praticamente para contar quantos dias vai. Mas normalmente se aceita que até 3 meses, 6 meses possa levar para que eu tenha de novo uma inervação do nervo radial. Eu vou formar um nervo radial novamente. Certo? Bom, além de explicar isso para o paciente, o que mais que eu preciso explicar para o paciente? Que ele precisa se alimentar. E ele deve usar suplemento vitamínico. Vitamina B12. Por quê? Porque a vitamina B12, ela vai, né, estimular a formação do nervo. Né, do nervo, desculpe, a formação do nervo. Certo? Ela vai estimular a mielinização desse nervo. E isso, então, vai ajudar. Não é à toa, né, que quando o paciente ele tem dor ciática, os médicos normalmente dão algum corticoide com vitamina B12. Porque eu tenho uma irritação nervosa, né? E a vitamina B12 ajuda no restabelecimento. Bom, o que acontece? Vamos falar de tratamento, a aula não é longa hoje, né? Vamos falar de tratamento. Olha só, essa mão está caída aqui. E eu preciso que essa mão volte para cá. Eu posso trabalhar aqui com estimulação, né? Estimulação elétrica? Posso, claro que eu posso. E eu vou ter um movimento? Sim, vou ter um movimento. Isso vai fazer bem para a cabeça do paciente. Mas não necessariamente para o restabelecimento desse movimento. Por quê? Porque eu estou tendo um movimento, porque eu estou estimulando a musculatura, mas eu estou estimulando essa musculatura de forma coordenada? Não. Eu estou jogando aqui um estímulo elétrico, o que pegou, pegou, o que não pegou, não pegou. Então ele vai ter um movimento grosseiro disso aqui. Não vejo nada de mal nisso. Nada de mal nisso. Só que à medida em que este nervo vai crescendo novamente, eu preciso usar do quê? Dos recursos de quem manda. Quem manda nestes músculos. Gente, prestem atenção, isso eu falo várias e várias vezes nas minhas aulas. O cara que faz eu me movimentar, pode deixar bem mole, o cara que faz eu me movimentar, ou seja, o cérebro, não sabe que quem faz o movimento existe. Quer a maior prova disso? Quando o paciente tem um AVC, ele perde a ação de um músculo? Não. Ele perde uma função que ele conseguia desempenhar antes. Essa é a maior prova de que o cérebro não pensa em músculo. Eu lá na minha formação, vocês na formação de vocês, precisaram aprender músculo por músculo, qual a ação de cada um dos músculos. Mas esses músculos
não trabalham sozinhos. E esses músculos formam o quê? Padrões de movimento. Faz um favor para mim, coça a tua nuca. Deu, pode baixar. Ele precisou saber que músculos ele tinha que ativar? Não. O cérebro dele sabia quais os músculos que ele tinha que ativar? Não. O que ele tem são pacotes de disparos neuronais que fazem com que um grupo de músculos entre em ação. Mas quando eu falo em grupo de músculos, eu tenho que ir muito além disso. Por quê? Porque aqui, ó, coça de novo lá. Eu não posso pensar só na mão. Eu não posso pensar só no cotovelo. Eu não posso pensar só no ombro. Eu tenho que pensar também no tronco. Eu tenho que pensar nos membros inferiores, porque ele está apoiado lá. E se ele perder o apoio, ele perde equilíbrio. Pode baixar, pode baixar. Então tudo isso é muito mais complexo. E eu falo isso muito, por exemplo, nas minhas aulas de ombro, que não adianta tu pegar teu paciente de ombro, né? Quando tu tem um paciente lá, lesão de manguito, né? Lesão de slap, que eu falei na aula passada, né? São 10 movimentos com o TheraBand para um lado, 10 para o outro, porque eu estou fortalecendo o meu manguito. Teu manguito nem sabe que ele existe. O cérebro não sabe que ele existe. E tu sabe quanto tu tem que reforçar cada um deles? Não. Tu precisa trabalhar dentro dos movimentos que o teu corpo permite. E tu vê que quando eu faço esses movimentos, ó, eu não estou trabalhando só um eixo. Eu trabalho todos os 3 eixos ao mesmo tempo. Quando eu estou pensando em como que eu vou estimular este antebraço, este cotovelo, este antebraço, a voltar a ter o movimento de extensão do punho e de supinação, eu tenho que pensar da mesma forma. Só que aqui eu tenho um problema. O estímulo que eu tenho para a extremidade do meu corpo, ele não está chegando até lá. Ele está parando aqui, ó, na axontimese. Certo? Isso significa que não adianta eu querer estimular aqui. Claro, eu estava falando que eu podia estimular, né? Sei lá, com um fez, né? Só que eu não ia ter um movimento coordenado. Não é de todo ruim, tá tendo um movimento. Mas eu preciso coordenar esse movimento com o meu ombro. E aí eu preciso entender que se eu quero restaurar, né, a função desse antebraço aqui em extensão do punho, extensão do cotovelo não porque eu disse que ele tinha, né, mas extensão do punho, abdução dos dedos, só que daí inclui o meu nervo mediano, mas eu não tenho como dissociar um dos outros, não tem como dissociar a abdução dos meus dedos com a extensão de punho, onde eu tenho o nervo mediano aqui e o nervo radial aqui. Bom, mas eu posso. E aí o que eu vou pensar? Eu vou pensar que eu vou botar aqui um fez para que ele tenha alguma atividade de extensão, mesmo que seja totalmente fora de controle. E quando eu digo fora de controle é o quê? Selecionando os músculos que eu quero e o que eu não quero. Porque isso vai ser complicado dentro de uma cadeia. Mas eu posso colocar ele aqui e fazer o quê? Pedir para ele associar o movimento com o ombro. Por quê? Porque daí eu consigo colocar dentro de uma cadeia. Eu consigo estimular a cadeia de movimento do membro superior, porque ela é determinada pela extremidade, pelo movimento da extremidade. Eu consigo estimular ela para quê? Para que, por meio do que eu tenho ainda de movimentos do ombro e do cotovelo, eu comece a estimular a atividade da minha remielinização do nervo radial.
Fica claro assim para vocês? Me mandem mensagem aqui no Instagram se o que eu estou falando faz sentido para vocês. Porque, de novo, olha só, normalmente eu não falo de eletro. E eu, no meu dia a dia, não trabalho com eletro. Mas as pessoas trabalham e eu preciso entender isso e ajudar elas a resolver os seus problemas, né, que tem no dia a dia. E tem gente que gosta de usar eletro. Então eu te diria que se tu teve uma axonotimese e que isso, né, na lesão aqui da tua redução, né, da tua redução por placa-parafuso, na tua fratura do húmero, nessa axonotimese que é fatal que vai acontecer no nervo radial, eu posso colocar uma estimulação, certo? Transcutânea aqui, e usar o movimento do meu ombro e do meu cotovelo para estimular a atividade da musculatura. Mas isso não vai poder ser imediatamente a cirurgia. Por quê? Porque quando eu tenho a cirurgia, eu ainda vou ter um tempo de degeneração de alguns feixes que sejam. Porque não é necessário que o paciente perca toda a função. Talvez ele tenha ainda alguma coisinha. Certo? E eu falo isso por quê? Porque eu tive, há pouco tempo atrás, um conhecido que teve isso. Só que ele teve perda total da função. E precisou esperar que, né, o nervo começasse a se desenvolver, e não te esquece, 5 milímetros por dia. Pô, isso é muito, e é muito rápido. Só que nesse meio tempo, não adianta eu querer estimular isso aqui, por quê? Porque não vai funcionar. Eu vou estar enganando o meu paciente. Então, Cláudio, o que eu vou fazer enquanto não cresce este nervo? Tu vai, primeiro, né, usar uma órtese para poder posicionar a mão dele. Deixa a mão dele neutra. Por quê? Porque senão ele vai andar com a mão pendurada. Vai andar com a mão pendurada. Certo? E não te esquece que, né, se tu coloca ele com uma órtese de posicionamento na mão, tu tá liberando o polegar dele para que ele tenha flexão e adução. E ainda oponência. Por quê? Porque não depende de nada do nervo radial. Então é a tua função manter o que restou de função no antebraço e na mão desse paciente, enquanto o nervo radial está se refazendo. Estimulando esse paciente a ingerir muita vitamina B12. Por causa da remielinização também deste nervo. E vou trabalhar, né? Recomendo fortemente que trabalhe o restante da função, principalmente função de preensão, porque ele vai poder ter as atividades dele, usando sempre a órtese de posicionamento. Certo? Muito bem. Eu espero que tenha sido claro, né, as colocações que eu fiz aqui. E que isso ajude vocês no dia a dia de vocês, se isso acontecer. Certo? Bom, vou dispensar agora aqui o meu modelo. Se alguém quer fazer alguma pergunta enquanto ele está aqui ainda, porque daí eu risco ele, sinta-se à vontade. Né? Se alguém já teve algum caso parecido, né? Se alguém quer saber alguma coisa a mais que eu precise riscar, a hora é agora. Certo? Muito bem, eu vou deixar ele em stand-by aqui durante uns 3 minutos ainda, porque existe o delay do Instagram, né? Eu falo e até que vocês me respondem leva um certo tempo, tá bom? Me aguarda um pouquinho, uns 3 minutos ali, se eu não te chamar, tu tá liberado. Muito obrigado. Então, gente, olha só. Né? Essa aula de hoje, eu estou tentando fazer aulas sempre curtas, né? Porque elas ficam maçantes. Eu acho que as coisas precisam ser um pouquinho mais objetivas. Porque, enfim, todo mundo tem pouco tempo hoje em dia, né? E essa aula eu vou, né, editar ela, é óbvio. Estou falando aqui com vocês do Instagram, mas logo aqui atrás está a câmera do YouTube.
Por quê? Porque eu edito esse vídeo e subo ele para o YouTube, certo? E lá no YouTube ele vai ficar disponível durante uns 3 ou 4 dias, não mais do que isso, certo? Porque depois esse vídeo sobe para a minha comunidade no Hotmart, onde tu pode ter acesso a ela, certo? Por uma assinatura de 1 ano. E aí tu não tem acesso só a essa aula, né? Na verdade tu tem acesso a todas as aulas que eu já dei, né? Que já deve estar perto de umas 24 aulas, pelo menos. Acho que mais até. Porque inclusive tem algumas lives que eu fiz que são importantes, são interessantes, né? Com relação a mercado de trabalho, como formar um prognóstico, certo? E essas aulas são para poder te ajudar a tu te desenvolver. Se tu acha que o que eu faço aqui te ajuda, então eu te recomendo fortemente que tu faça essa assinatura. Essa assinatura, ela está, no momento, né, no investimento promocional. Tu precisas investir R$ 485 que tu pode parcelar, né, em até 12 vezes, para ter acesso a todas essas aulas e ainda ter acesso também ao meu livro de raciocínio clínico, onde tu pode, né, ter ali todas as informações de como poder desenvolver o teu raciocínio clínico. Além disso, também, né, tu tem acesso a mim, é óbvio, certo? Te inscrevendo na minha comunidade. Ah, mas como é que eu encontro isso? Né? Acessando o link da minha bio. No link da minha bio, lá tu vai encontrar o link da comunidade, certo? E se tu tiver algum problema, é claro, me manda uma mensagem, certo? Mas não é só isso também, né? Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui. Não é só isso, tá? Eu também tenho um programa de mentoria, onde nesse programa de mentoria eu te acompanho para que tu possa desenvolver as tuas capacidades, né? Ou seja, tu vai ter um acesso direto a mim, nós vamos ter encontros programados, encontros, né, sob demanda também, onde tu tá com problema, tu vai acessar, a gente vai fazer uma reunião, né, vamos nos encontrar, né, pelo Meeting, e a gente vai discutir o teu caso para que tu possa ter as melhores, né, decisões para atingir os melhores resultados, certo? Então, nessa mentoria eu te ensino o meu método de desenvolver o teu raciocínio clínico, que aliás está escrito lá no meu e-book, né? Na verdade não é um livro, é um e-book, né? Para que tu possa levar aonde tu quiser, quer no teu telefone, tu vai ter. E esse método se chama a teia. Por que ele se chama a teia? Porque nesse método tu vai ver que as coisas estão interligadas. Que se eu penso por um lado, isso está tensionando as informações do outro. Então eu preciso ter uma visão global da teia. Porque quando eu puxo um fio de um lado, isso reflete lá no outro. E é a partir dessas, né, reflexões que tu vai desenvolver o teu raciocínio clínico. E vai colocar isso em prática. É isso que é a minha intenção. Poder te ajudar a que tu tenha melhores resultados. Por que tu quer que tenha melhores resultados? Eu acho que tu tá querendo vender coisa para mim. Claro que sim, né? Eu vendo meu conhecimento. Mas não só isso. Certo? Não só isso. Eu também te ajudo a desenvolvendo a tua experiência, desenvolvendo o teu raciocínio, a que tu tenha resultados melhores, resultados mais rápidos, resultados mais consistentes no atendimento dos teus pacientes. E isso reflete no quê? Reflete diretamente no preço que tu cobra. Ah, lá vem ele falando para ganhar mais. Pois é. Em média, os pacientes são atendidos em clínicas de fisioterapia 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. Ou segunda, terça e quinta. Ou terça, quarta e sexta. Ah? Por quê? Por que tu acha que essa é a melhor fórmula para atender? Na verdade, se tu for pegar os atendimentos, tu vai ver que eles têm um baixo resultado.
o paciente fica muito tempo em atendimento. Por quê? Porque as resoluções tomadas, as medidas tomadas para o tratamento do paciente são fracas. Elas não te dão um resultado. Consequentemente, o que acontece? O paciente acha que o tratamento é muito caro se tu ficar muito tempo. Ou seja, quanto menos tempo tu ficar com o teu paciente, mais tu vai poder cobrar. Essa é a lógica. Por quê? Porque, na verdade, quanto menos tempo tu ficar com o teu paciente, significa, e quando eu falo em tempo, não é o tempo de atendimento, é o número de atendimentos. Porque isso significa que tu resolveu o problema dele muito rápido. E se tu resolve o problema dele muito rápido, isso tem valor. Isso faz com que tu possa cobrar mais. Porque o paciente, inclusive, te valoriza. Porque o paciente já chega para ti querendo ir embora. Ele só está ali porque ele quer resolver o problema dele. E tu precisa resolver o problema dele. E é isso que a minha mentoria faz. Ela te ensina a resolver o problema do paciente o mais rápido possível. Com isso, tu vai aumentar o valor do teu atendimento. Quer saber mais como que isso funciona? Me manda um direct. E eu vou ter o maior prazer de conversar contigo. Tá bom? Então fica a dica. Quer saber mais também? Lá na minha bio, tu também vai encontrar, né, um linkzinho onde tu vai clicar lá para saber mais sobre a mentoria, né? Tu vai fazer uma aplicação, se tu quiser, certo? Por quê? Porque se tu quiser continuar tendo os mesmos atendimentos que tu tem, com, né, eu cobro pouco, mas eu tenho sempre paciente, certo? Tudo bem. Eu prefiro trabalhar menos e ganhar mais e ter resultados maiores, e esses resultados o paciente vai passar adiante e vai me trazer mais pacientes, do que eu ficar um tempão com o mesmo paciente sem conseguir resolver o problema dele. Ah, pois é, né? Não, é que o seu caso ele é muito complicado. Pois é, não sei o que está acontecendo. Eu já tentei de tudo. E tu vai querer cobrar mais do teu paciente não resolvendo o problema dele? Só pode cobrar se tu resolve. E é isso que eu te ensino, a resolver o problema. Certo? Como que tu ensina? Bom, eu tenho 27 anos de formado. Faz 27 anos que eu faço isso. Eu acho que alguma coisa eu sei. Certo? Se quiser saber, entre em contato comigo. Certo? Bom, gente, eu me sinto muito, muito, muito honrado por todos vocês que estiveram aqui, me assistiram. Espero que a aula tenha sido proveitosa, certo? E semana que vem tem mais, certo? Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, fui!